Do livro Vinha de Luz, capítulo 120 de 180, Herdeiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1900
e 51. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Herdeiros. Este nome, dado por Emmanuel, ele retirou desta passagem evangélica que foi escrita em carta pelo Paulo, o discípulo Paulo. E ele diz que, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, então, está nos informando que, se somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Co-herdeiros significa que aquele que recebe uma herança junto com outras pessoas. Não somente eu ou você, mas todos nós somos co-herdeiros de Jesus. Emmanuel vai nos explicar mais ainda esta lição, dizendo que incompreensivelmente, ou seja, não se compreende, mas muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam, isto é, desprezam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Em outras palavras, ele está dizendo que muitas escolas religiosas, através dos seus expositores, eles estão desprezando o homem e colocando ele numa esfera de miserável. É isto que ele está nos informando. Vamos ver por que ele está informando isto e afirmando naturalmente. Ele diz que púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Ele diz que expositores nas praças, nos livros, jornais, estão repletos dessas acusações do homem em si, na humanidade. Ele fala ainda que os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ele está dizendo que essas pessoas que fazem isso estão colocando, categorizando o homem como réus de pena última. Pena última seria, no nosso entender, a última pena. E não tem mais nenhuma forma de ser reabilitado. Nesta outra parte, ele diz: ninguém contesta que o homem, na condição de aluno, em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Ele está dizendo que ninguém contesta que o homem ele está na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal. E se nós analisarmos, é isto que foi realmente programado por Deus, que nos criou puro e ignorantes, e também para que nós pudéssemos evoluir. Desta forma, estamos aqui em aprendizado. Porém, nós temos errado em todos os tempos. Isto é, em todas as encarnações, nós temos tido erros. E diz ainda que ninguém ignora que o crime ainda obceca. A palavra obceca significa perder a razão, ficar cego. E isso acontece por causa do orgulho, que ele cega a criatura, e aí ele quer revidar. Ele quer manter ali a pessoa como inimigo, perseguindo. Desta forma,
Como está cego, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres fica neste nível de cegos. Por isso que é indispensável nós restabelecermos a verdade essencial. E essa verdade essencial é exatamente o fato de nós sermos alunos em crescimento na sabedoria universal. É vivermos desta forma. Ele ainda diz que se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Vejam bem a colocação de Emmanuel. Deus, ao nos ver cair, Ele sempre dá um novo dia para que nós possamos nos levantar, refazer aquilo que foi feito errado e seguir em frente, para que nós possamos reerguermos e continuar seguindo o Evangelho de Jesus. Continua dizendo que, além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Aqui está exatamente o que foi dito. O roteiro, que é o nosso Evangelho, que é nosso guia maior aqui na Terra, ele é um otimismo divino. Isto é, são palavras de Jesus, mas que traduzem na palavra de Deus. Diz ainda que Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Ele está se referindo agora à passagem, exatamente enfatizando que Paulo, dizendo que nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Estamos juntos. É claro que em níveis evolutivos diferentes, mas somos todos filhos de Deus. Nessa outra parte, ele diz assim: por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco? A palavra dilataria seria aumentaria. Então, por quê? Veja bem, porque a paciência do céu, que é de Deus, aumenta para que nós, trabalhadores, encarnados e desencarnados da Terra, por que que ele faria isso? Se não passássemos de seres desventurados e inúteis, ele aumenta essa paciência para conosco, dando a cada um as suas obras, mas não cobrando nada, não fazendo nada para que a gente possa ser colocado nessa condição de miserável. Nós somos trabalhadores encarnados, aqui não passássemos de seres desventurados e inúteis. Desventurado que é infeliz e que não vale nada. Porque foi essa forma que algumas pessoas colocavam a nós e colocam até hoje a pessoa humana como um todo. Ele diz: seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? Ele está fazendo uma pergunta para nós a respeito de Deus, dizendo: seria justa a renovação do ensejo, que é a oportunidade que ele nos dá a cada encarnação? Seria justa isso para que nós aprimorássemos, mas sendo criaturas irremediavelmente malditas? É claro que não. Deus tem a confiança em todos nós que um dia seremos anjos. E continua dizendo que é necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós.
Veja bem, então nós temos que erguer a nossa elevação ao alto, a nossa oração, mas não nos esqueçamos de que Deus tem santificado a fé em nós. É por isso que é preciso que nós tenhamos a mesma sintonia. Porque se nós fizermos uma oração a Deus, achando que nós somos malditos, não vai adiantar nada. É necessário que nós possamos nos ligar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, como espíritos eternos que somos. Todos nós somos falíveis, mas Deus nos dá sempre a oportunidade que nós possamos nos reerguer. Ele está fazendo uma afirmação para que a humanidade mantenha com esse pensamento elevado de que somos espíritos eternos em estudo aqui na Terra, em evolução aqui na Terra. Continuo dizendo que a humanidade não menospreze a esperança. Assim, nós também temos que manter a esperança de que um dia seremos anjos. E também todos nós, que nós não menosprezemos nenhuma criatura para que também não sejamos menosprezados. Qualquer criatura, seja uma pessoa que está vagando aí na terra, nas ruas da cidade, seja qualquer pessoa, ele é um espírito eterno e merece toda a nossa consideração. Nesta outra parte, ele fala de forma bem firme. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Emmanuel está sendo bem enfático. Não somos fantasmas de penas eternas. Aquela questão que nos foi passada da época de Adão e Eva, que nós temos um pecado original, a gente ainda vem cometendo equívocos. E aí nós estamos com essas penas de uma forma enorme, como se fôssemos somente fantasmas. É claro que não. Nós somos herdeiros da glória celestial. E ele ainda diz que, não obstante nossas antigas imperfeições. A palavra obstante significa embora, aquilo que nos traz dificuldades. Essas antigas imperfeições nos dificulta a nossa evolução. Mas nós temos que sempre vencer. É necessário que façamos isso. E diz ainda o imperativo de felicidade. Imperativo é o que se impõe. Então, Deus, quando nos criou, nos colocou nesta condição, que nós temos que sempre estar com essa busca da felicidade. A felicidade hoje pode não ser ampla, mas será na eternidade, quando nós vamos evoluindo vida após vida aqui na carne. O imperativo da felicidade é para todos nós. Porém, exige que nós eduquemos. Aí é que está a colocação para que nós possamos nos lembrar. Nós temos que nos educar convenientemente, de forma conveniente. E temos que nos habilitar à posse imorredora da herança divina. Ou seja, imorredora que não morre. Nós sempre teremos esta condição de nos evoluir a qualquer momento que desejamos. Porque a herança divina sempre será nossa. Não podemos desanimar, dizendo que nós somos esquecidos pela espiritualidade, por Deus, por Jesus. Nada disso.
As dificuldades que vêm para nós são para que nós possamos ultrapassá-las. E uma vez que fazemos isso, nós estaremos como espíritos melhores. Nesta outra parte, ele diz: olvidemos, ou seja, esqueçamos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Temos que esquecer tudo isto que já perdemos tempo, mas não perdermos mais. E os caprichos da infância espiritual, nós temos que largar. Ah, mas eu ainda sou imaturo. Nada disso. Espiritualmente, todos nós temos essa condição de evoluir. E vamos esquecer essa questão da infância espiritual, para que a gente possa crescer, para que nós possamos ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. A lição foi excelente para mim, espero que tenha sido boa para vocês. E fiquem com Deus.